Como ler melhor? Como saber estruturar, interpretar e depois criticar o que está lendo? Como é que se faz isso? Em geral, ninguém nos ensina isso na escola. Nós somos alfabetizados e aí conseguimos desenvolver a leitura elementar, essa leitura mais básica, uma leitura mecânica mesmo, que é apenas a decodificação das palavras que estão no texto. Mas uma boa leitura, uma leitura completa, ela é muito mais do que isso. Uma leitura completa exige uma estruturação do livro que se está lendo, ela exige uma interpretação do que se está lendo e depois uma crítica. Depois você saber criticar o texto em relação àquilo que está dentro do texto e em relação a outros livros que você já leu sobre determinado assunto. Então, esses são níveis de leitura. Nós vamos tratar dos 4 níveis de leitura aqui. A leitura elementar, que é essa que nós aprendemos mecanicamente durante a alfabetização. A leitura inspecional, que é uma leitura da parte mais superficial do livro. É saber se você quer ler esse livro, é saber identificar inicialmente do que trata esse livro. Ele é um livro teórico ou ele é um livro prático. Depois a leitura propriamente dita, que é a leitura analítica, é a interpretação propriamente dita. E por último a leitura sintópica, é o último nível de leitura, que é a relação dos livros que você já leu sobre determinado assunto. Mas a primeira coisa então que a gente precisa entender é o que é leitura, né? O que é ler. Ler propriamente é uma arte. Ok, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Isso não está muito bem definido. Eu chamo o cinema de arte também, assim como pintura eu chamo de arte. Em geral, cinema e pintura nós chamamos de artes do belo, tá? É diferente da leitura. Nós podemos colocar arte no geral, nós podemos traduzir arte como fazer. Tudo aquilo que demanda ação, nós criamos alguma coisa, tudo aquilo que nós fazemos e que dessa ação algo é gerado, nós chamamos de arte. E aí nós podemos dividir a arte, definir algumas artes como artes práticas, artes úteis, que são relacionadas ao corpo, que elas são artes feitas para nós atendermos algumas necessidades do corpo. Por exemplo, o que nós chamamos de artesanato, uma fabricação de cadeira, de mesa. Ou artes que elas existem para alimentar uma necessidade da alma, que são as artes liberais. E aí dentro das artes liberais nós temos o que nós chamamos de artes do belo, né? Como o que eu acabei de me referir, como literatura, dança, teatro, poesia, enfim. É tudo que está dentro da poética, da obra poética de Aristóteles, são as artes do belo. Voltando para a leitura então. A leitura então é uma arte, é um fazer, tá? Então a leitura é uma decodificação de palavras, de frases e de argumentos de um texto. E para fazer isso nós precisamos ser alfabetizados, então é uma questão mecânica aqui, tá? Então a leitura ela é ativa na verdade. Como ela é fazer, ela não é propriamente passiva, ela é uma ação. Então ela demanda esforço. Nós temos que ter um esforço, empreender um esforço para que a leitura seja completa, para que ela pelo menos comece a acontecer. Uma coisa que começou então, a partir do momento que a leitura se inicia, nós podemos dividir a leitura então, no primeiro ponto aqui, vamos chamar de primeiro ponto aqui, em 3 possibilidades de leitura. Uma leitura mais passiva, aquela que exige menos esforço, que é uma leitura apenas de entretenimento. Nós não vamos tratar dessa leitura propriamente aqui, porque ela, por ser só de entretenimento, ela não exige muito. Ela pode ficar apenas no nível elementar, tá? A gente vai entender um pouco melhor isso aí, apenas uma seta, uma luz aqui. Então a primeira leitura, a mais simples de toda, é uma leitura para entretenimento, tá? Você está lendo ali para passar o tempo, na verdade. Então você já é alfabetizado, você já consegue fazer a decodificação mecânica ali mesmo, né? Silábica de palavras e depois de frases inteiras. Ok. Depois disso nós temos uma leitura informativa, uma leitura que exige um pouco mais de ação, um pouco mais de esforço, tá? Ela é mais ativa do que a leitura de entretenimento. A leitura de informação, inclusive, ela
como ela exige mais esforço, ela exige memorização. Então ela exige uma capacidade interior, que é uma capacidade de memorização. Tá? Se você tem uma capacidade de memorização, ótimo, você vai ter uma boa leitura informativa. Mas ainda não é o nível que nós queremos. Nós queremos uma leitura de entendimento do livro e não uma leitura apenas informativa. Em geral, nós chamamos de leitura informativa revistas, internet, jornais. Ninguém lê jornal hoje, né? Mas nós lemos muitas informações do que nos chega pela internet, WhatsApp, enfim, revistas e jornais digitais. Isso sim nós temos acesso hoje muito, né? Informações em geral, né? Então essas informações, o que você vai fazer? Você vai fazer a decodificação e você vai precisar memorizar isso aí, né? Você não vai precisar entender propriamente ali como uma leitura analítica que nós vamos chegar lá. Você vai precisar apenas de uma decodificação ali, uma memorização para poder replicar para as pessoas. Se o assunto te interessar e você gostar daquele assunto, seja sobre política, futebol, o que quer que seja, você vai querer memorizar isso, né? É claro, é um esforço maior do que o entretenimento, mas ainda assim não é um grande esforço, tá? Então você vai querer memorizar isso e pronto, se encerra ali. Você não tem o próximo nível de leitura, que é o nível de entendimento. Por quê? O nível de entendimento, a leitura de entendimento, que seria essa leitura mais profunda do que essas duas anteriores, ela exige conhecimento das causas do que se está lendo. Então a leitura de entendimento é a que mais exige esforço. E aí só com a leitura elementar não é suficiente, você não vai ter suficiente capacidade para você entender. A gente pega um livro, por exemplo, de história, de filosofia, de matemática, de ciências sociais ou até de literatura, com a leitura apenas informativa ou de entretenimento, não vai ser suficiente para você ler um livro de literatura. Em geral, as pessoas confundem a literatura com o entretenimento, tá? Isso é um equívoco, muito básico, inclusive. Por quê? Porque para a literatura você precisa estruturar, interpretar e depois criticar o livro de literatura. Não criticar no sentido que se critica um livro de filosofia, né? Um livro de filosofia se critica analisando as palavras-chave, as palavras mais importantes. Essas palavras formam proposições, ou seja, afirmações que são passíveis de julgamento de certo e errado. E essas proposições juntas, elas formam argumentos ou silogismos, que são concatenações dessas proposições e frases. Então, para um livro de filosofia, você precisa dessa exigência de saber se aquilo que o sujeito, que o autor ou o filósofo está falando é verdadeiro ou falso. Para a literatura você não precisa, mas você precisa de um mínimo de concatenação lógica na estruturação para você depois poder dizer e concluir no último nível de crítica da obra, que é, bom, eu gostei dessa obra ou não. Então, a crítica à literatura se restringe mais ou menos a isso. Olha, eu gostei dessa obra ou não? Agora, e aí que vem o salto. Por que eu gostei dessa obra? E aí vem a parte da crítica, né? Então, entendido esses três primeiros degraus da leitura, uma leitura de entretenimento, uma leitura de informação e uma leitura de entendimento, agora nós vamos tratar só sobre a leitura de entendimento, que é a leitura que te exige esforço e que você, após ter essa leitura, no caso de um livro, nós vamos falar aqui sobre leituras de livros, tá? Livros inteiros, não artigos científicos, nada de informação, livros mesmo, um formato específico de leitura. Então, após chegarmos nesse primeiro passo, que é, vamos falar sobre livros que nos exigem uma certa leitura para que nós entendamos o que está dentro desse livro, o que está no conteúdo. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos falar sobre os quatro níveis de leitura para nós termos o entendimento de um livro. Então são 4 níveis. O primeiro nível é o nível elementar mesmo, é a leitura elementar, que é a leitura mecânica mesmo, a leitura da alfabetização, que nós aprendemos ainda quando crianças. O segundo nível é a leitura inspecional, é ler a superfície, a capa, a contracapa, as orelhas do livro, o índice.
O terceiro nível é a leitura analítica e é a mais importante aqui. Inclusive, a leitura analítica, ela só se dá para o entendimento. Para a informação, para a leitura informativa e para a leitura apenas de entretenimento, você não precisa da leitura analítica, basta a leitura mecânica, basta a leitura elementar. Por último, como quarto nível, nós vamos falar sobre a leitura sintópica, ou eu traduziria como sintética, tá? Comparativa, que é o quê? É você terminar o livro, você já ter lido outros livros sobre esse assunto, ou já ter escutado outras pessoas falando sobre o mesmo assunto, então você consegue comparar livros sobre o mesmo assunto. É o último nível, o último degrau, tá? Dos 4 níveis de leitura. Uma coisa importante, cada nível que você atinge, você pressupõe que você já conseguiu abarcar e compreender o nível anterior. Então, passado o primeiro nível elementar, nós vamos para o nível inspecional, para a leitura inspecional. Então, quando você está fazendo uma leitura inspecional, supõe-se que você já dominou a leitura elementar, que você já domina a leitura elementar. Terminada a leitura inspecional e chegando à leitura analítica, supõe-se que você já dominou tanto a leitura elementar quanto a leitura inspecional. E do mesmo modo, a leitura sintópica. A leitura sintópica ou comparativa, você já supõe que você já fez a leitura elementar, você já tem uma leitura inspecional já pronta, você já fez a leitura do livro inteiro, que é a leitura analítica, e agora você pode fazer a comparação entre outros livros. Então, uma leitura superior sempre abarca uma leitura inferior, quando a gente está tratando dos níveis de leitura.